As pessoas não estão conseguindo distribuir esse modo de afeto consigo mesmo e esse afeto com as pessoas, empatia, porque elas estão tão fixadas no mundinho delas que elas acham que a vida é o que elas têm. E não é. Nunca foi. A vida é o que a gente proporciona, o que a gente ganha e o que a gente dá. Eu vou começar aqui a minha história, como que eu comecei. Na verdade, eu fui criada em uma família que sempre foi ligada à música. Meus tios, meus primos sempre tiveram banda, mas eu fui criada no meio do rock. E a única pessoa que escutava rap na minha família é meu falecido tio. E eu lembro que antes dele falecer, ele me deu o celularzinho dele e tinha vários rap e eu comecei a escutar e gostar. E a única pessoa da família que começou a gostar mais desse show musical fui eu. E aí eu tentei diversas formas, fiz aula de canto com o Rodrigo Alva, e nisso eu criei meu primeiro samba, que chama Lua. Eu deixei arquivado lá no YouTube, porque quando eu entrei na gravadora, infelizmente, por conta que essa música era bem amadora, eu tive que privar ela, porque não condizia com os meios artísticos que eu tava entrando. E aí eu falei assim, não, tudo bem, e entrei no meio do rap. E eu não sabia que eu ia me encaixar, me achar e me ver naquele meio. Só que eu descobri que nesse meio do rap não tem muita a mulher. Ela não é muito vista, enxergada, é muito complexo. E nesse meio eu tive que arrancar um pouco a minha feminilidade, minha insegurança, vulnerabilidade, para se enxergar de uma maneira mais séria no meio masculino. Porque lá a gente não chora tanto, a gente não fala o que a gente tá passando. E quando eu me abria, as pessoas falavam, pô, passa numa psicóloga. Entendeu? Então era complexo demais, as pessoas não queriam me escutar. E aí eu percebi que as pessoas me escutavam cantando. E foi onde eu comecei a expressar tudo que eu passava. Então, tipo, eu não só canto a realidade pautada para incomodar as pessoas. Porque o projeto da Trisla, ela veio para incomodar, pautar tudo que as pessoas não querem falar, como racismo, desigualdade social, excesso de força policial, vivências minhas, como depressão, ansiedade. E eu tenho uma condição de saúde da qual eu não posso trabalhar, eu tenho convulsão. E essa convulsão ela é generalizada pelo resto da minha vida, só que me limitou em algumas coisas, mas me trouxe coisas muito benéficas. Que a gente que trabalha no 6x1 e precisa muito correlacionar o meio artístico, que é um trabalho, mas criação de conteúdo, marketing digital, produção e todas essas coisas complexas, burocráticas, para você que trabalha no 6x1 e unir isso, mais o dinheiro do investimento, para curso, essas coisas, você fica mais devendo do que você está recebendo nesse meio artístico. E de certa parte essa limitação me privilegiou a conseguir trabalhar na minha casa só com isso. Então, o que muita gente não tem a possibilidade de fazer, eu consigo fazer e trazer. Então, por mais que um maléfico, ele veio para um lado benéfico. Eu aprendi a ver um malefício no benefício. E eu consegui tirar muito as minhas crises depressivas diante da música. Porque o rap, a música, foi tipo como se fosse um paraíso no meio do fogo. Então eu me encontrei ali, aquilo me refugiou. Por mais que eu tenha tentado várias vezes suicídio e tenha ficado no momento que eu acarretei a agorafobia, porque eu tinha medo de sair de casa e tinha medo de ter a convulsão, tanto que eu já perdi um dente, eu já fiquei internada por bater a cabeça, eu já mordi a bochecha ao ponto de ficar na carne viva, entendeu? Porque a convulsão, ela, infelizmente, ela não te mata, mas em determinadas condições, se eu cair aqui e bater a cabeça, já é alguma coisa. E eu tinha muito medo. Só que eu tava me limitando, eu não tava vivendo, eu tava com essa agorafobia, eu pensei, poxa, eu não tenho isso. Eu não sou isso e eu não tenho que me limitar nisso. Então foi onde eu comecei a sair, fazer minhas coisas, viajar, conhecer outras batalhas de rima em outras cidades. Só que mesmo assim, como na condição de mulher, eu ainda sofri alguns abusos, alguns assédios da parte artística. As pessoas não estão conseguindo distribuir esse modo de afeto consigo mesmo, e esse afeto com as pessoas, empatia,
Porque elas estão tão fixadas no mundinho delas que elas acham que a vida é o que elas têm. E não é. Nunca foi. A vida é o que a gente proporciona, o que a gente ganha e o que a gente dá. Então, a música, ela me salvou nesse meio e eu percebi que a música, ela é uma conexão muito forte. Ela foi a primeira conexão entre povos. Foi o primeiro meio comunicativo. Por mais que a gente não fale a mesma língua, que foi o que aconteceu comigo, eu consegui chegar na Rússia. Eu conversei com uma mulher russa, que é DJ. E tô tentando trazer ela pro Brasil para ela tocar aqui. E um festival muito grande que chama-se Baobá, ele mandou um link privado para mim, mandar para essa artista, para essa DJ, que é artista. E a gente conversou muito bem em inglês, falando sobre a proposta que a música traz pra gente. E é onde eu digo que a música realmente ela é uma conexão muito linda, porque eu sou rapper, ela é DJ de Psy3, e a gente conseguiu conectar essas vertentes. E a gente conversou muito bem sobre música, e eu me senti muito alegre nessa conexão, porque eu vi que a música, ela é, como que eu vou dizer, uma energia palpável, que você sente e que você consegue tocar. Porque eu, tecnicamente, cientificamente, quando a música toca, ela mexe com o seu batimento cardíaco, cientificamente. Porque ela liga os neurocampos do cérebro. E aí, quando a música toca, ela vai de acordo com o seu batimento cardíaco. Por isso você sente aquele êxtase, aquela conexão com a música. E quando a pessoa canta, quando ela toca, ela tá mexendo com o seu corpo, inconscientemente. E hoje em dia, essa pessoa pergunta pra mim, Isabel, qual que é a sua orientação sexual? Não existe. Eu não me rotulo. Eu sou a Isabela. Não tem uma rotulação pra mim me encaixar no meio da sociedade para as pessoas me entenderem. Se as pessoas realmente querem me entender, elas vão ter que pegar meu livro, ler, vão ter que sentar e me escutar igual vocês estão fazendo, porque eu não sou só um rótulozinho para você conseguir me compreender. Eu sou muito mais além disso, eu sou uma complexidade dentro de um mar que é muito fundo. Esse convite foi muito importante para mim, porque eu entrei num estágio que eu não estava conseguindo me expressar nem musicalmente. Eu tive um travamento criativo, que é muito comum em artistas. E até nesse travamento criativo, de não conseguir pautar o que está acontecendo comigo, eu não conseguia nem fazer terapia. Já faz quase uns 20 e poucos dias que eu não estou indo na minha terapia, na minha psicóloga. E essa abertura desse convite, desse livro, me trouxe algo muito bom. Eu estou conseguindo abrir o que eu não estou conseguindo abrir nas minhas músicas. Eu estou falando para vocês aqui o que eu não estou conseguindo falar, nem em meio musical e muito menos no meio do livro que eu não consegui escrever, e a Miriam sabe disso. E eu tinha total convicção que eu ia conseguir trazer isso para vocês de forma falada. E por mais que por dentro eu esteja muito nervosa e por fora não aparenta nada, eu queria mostrar tudo o que eu queria trazer para essa cidade. Que essa cidade, ela compreenda, entenda que tem muita coisa ainda para ser mostrada, de várias pessoas que podem ser inspirações, várias pessoas que podem ser trazidas ainda para esse projeto. Eu quero que esse projeto continue aqui nessa cidade.